o Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou, confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde estava João batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo em silêncio, supliquemos o auxílio do Espírito Santo, que é por excelência o dom da alegria e do discernimento, que Ele nos ajude agora na compreensão da palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, hoje, no caminho que percorremos na preparação para celebrar o Natal do Senhor, nós estamos no terceiro domingo do Advento, chamado Gaudete, do Gaudium, da alegria. O domingo da alegria, porque a preparação para celebrar a chegada do Senhor, a espera não pode ser uma espera triste. É uma espera de atitude ousada e corajosa. No primeiro domingo, uma espera vigilante. Domingo passado, uma espera nas exigências de um caminho permanente de conversão. Hoje volta o tema da conversão, da espera, que é preciso que seja uma conversão tomada de alegria. Existem algumas correntes espirituais hoje em dia, muito na moda, que associam a conversão como um caminho de disciplina e acaba deixando todo mundo com olheira e triste. A conversão não pode ser um caminho de tristeza, de gente desbotada,
ferida pelos medos e assombros do mal, ou das realidades sofridas que precisam ser enfrentadas. A conversão, ela deve ser, impactar-nos a gente com a graça de mudar de vida com alegria, não pode ser um peso. Portanto, o profeta Isaías diz: exulto de alegria no Senhor, porque Ele me ungiu, Ele me enviou para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção aos cativos, a liberdade aos presos, e proclamar que é tudo de graça. Não é dízimo e nem oferta, é tudo de graça. Esse caminho exige de nós abertura à alegria que Maria canta. A serva do Senhor, se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, canta Maria no Magnífica do Salmo. Paulo insiste: estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças ao Senhor em todas as circunstâncias, todas. Nos processos mais difíceis da conversão, dai graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Portanto, uma conversão é um itinerário de processo permanente de agradecer, agradecer e louvar. Assim, João Batista, pregando a conversão na beira, no deserto e próximo ao Rio Jordão. Vamos ao Evangelho? Tome lá comigo. No seu folheto número 9, pegue lá, Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 8, 19 a 28. Esses primeiros versículos, 6, 7 e 8, estão no que a gente chama no prólogo, na introdução do Evangelho. Volta com todo o gás, com toda a força, a apresentação, a preparação para receber Jesus. Tanto Marcos quanto João, a gente vê aqui, dizem que para a gente receber Jesus, a gente precisa receber bem as mediações que nos ajudam a chegar a Jesus. As mediações que nos ajudam a chegar a Jesus. A mediação é a palavra, é também o pregador da palavra. A figura de João é o pregador. Mas hoje eu vou insistir numa outra imagem, a igreja. João, o Batista, é figura que apresenta o que será a igreja. Em todas as características de João nesse evangelho, João Batista, que o evangelista João apresenta, estão as características da igreja. Vamos lá? Tome lá. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. O nome João significa, no grego, Deus ajuda. Jesus significa Deus salva. Portanto, o próprio nome de João e o próprio nome de Jesus tem uma tinta bem diferente. Deus ajuda e Deus salva. João, portanto, é uma ajuda para que Deus salve. Isso é interessante. Vamos lá? Leiamos juntos, versículo 7. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. João veio como testemunha. Gabriel, acho que você está ouvindo, meu microfone está falhando muito. João veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Você pode dizer absolutamente isso da igreja. É essa a característica da igreja, esta é a razão da igreja. A igreja existe para dar testemunho da luz, para que todos cheguem à fé, à luz, por meio da igreja. O que se diz de João, se diz da igreja. A igreja, o papel e a finalidade dela no mundo é dar testemunho da luz. Fazer com que todos cheguem à fé, através da pregação e do anúncio que a igreja realiza e opera. Voltamos
a temática de Marcos domingo passado, a pregação. A crise nos dias e nos tempos de hoje, a crise do mundo e da igreja, que perdemos um pouco a noção do que é a escuta da pregação, do que é pregar e o que é escutar a pregação. Não são exercícios fáceis. O pregador e os escutadores da pregação acabam por ter que entrar em áreas desconfortáveis, em terrenos que precisam ser mexidos, caminho torto, vale para ser aterrado, montanha e colina para ser rebaixada. A pregação tem esta finalidade. E agora, no prólogo, o evangelista João apresenta João Batista com uma tinta muito forte. Pegue comigo, versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Isso aqui, gente, tem consequências muito fortes. Tem gente que quer que a igreja ou que o pregador seja a luz. Quando isso acontece, é uma tragédia para o pregador, para a igreja e para os escutadores da pregação. Repito, quando você põe suas expectativas na igreja e no pregador, querendo que a igreja e que o pregador sejam uma luz, e não que nós sejamos mediação para que você acesse uma realidade sobrenatural, bem mais elevada, a luz, aí começam as ranhuras, os estragos no seu caminho de fé. Nós pregadores, nós padres, somos cobrados insistentemente, porque as pessoas querem que nós ocupemos um lugar que não devemos nunca nos permitir ocupar. Nós não somos a luz e não temos outra finalidade do que dar testemunho da luz. E é cômodo, é confortável, tanto para o pregador quanto para os ouvintes da pregação, que a gente chegue só até o pregador. Aí vira o quê? Coach, autoajuda. Cadê o Guilherme? Está ali. Marketing. O marketing lá no comércio, no mundo, no mercado, ele é importante. É uma ciência que estimula processos e desenvolvimentos interessantes. Mas a igreja não pode se servir dessa ferramenta. A igreja precisa, ao contrário, ter coragem de falar, desculpe a grosseria da expressão, falar mal dela. Ter coragem de dizer, eu não sou a luz. O pregador tem que ter coragem de dizer, espera aí, você está com perspectiva, com expectativas sobre mim que eu não tenho condições de dar-te. Posso te ajudar a acessar uma realidade sobrenatural, mas eu não sou a realidade sobrenatural. Está claro? O marketing faz de nós pregadores uma indústria de ilusão, de fetiche, às vezes até com apelação erótica. Tem pregador, eu vivo repetindo isso, que pavoneia com as vestes, que parece mais um start assim de desfile de sedução mundana, carnal. E nós precisamos de um despojamento, pele de camelo e uma dieta bem extravagante. A hora que der fome, se encontrar um gafanhoto, coma. É o contrário. Precisamos de uma austeridade de vida e de testemunho. Essa vida ascética, disciplinada, recolhida, é ela que dará para a gente uma razoável coloração de confiança no testemunho da luz, para ajudar você e o próprio pregador também buscar a luz. E agora vem a polêmica. Fazer isso, não ser a luz, dar testemunho da luz, fazer com que você chegue por meio da fé à luz, tem gente que não quer isso não.
e agora vem exatamente os que não querem isto. Versículo 19. Este foi o testemunho de João. Leiam. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? Espere lá. São 7 perguntas que eles fazem a João Batista. 7. Não é à toa. Se a gente tivesse tempo, eu demoraria tempos para ajudar você a investigar o que quer dizer cada uma das 7 perguntas. A pergunta é séria: quem és tu? Mas é mais sério ainda quem faz a pergunta. Vieram judeus, enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para abordar João. O mundo, no processo em que o mundo estava no tempo de Jesus e está hoje, o mundo vive um processo de incompreensão, um processo de hostilidade para com os servos que Deus envia. Eles vão atrás de João enviados. Tem um sistema religioso, tem uma indústria religiosa que os envia. As instituições religiosas não aceitam as provocações, o testemunho de João, e consideram o testemunho de João provocação. Quem és tu? De vez em quando a gente prega o evangelho tratando de temas assim bem fortes, bem incisivos, por vezes desconfortáveis, alguém no banco cutuca o vizinho assim e diz: quem é esse padre? Isso é uma consequência natural do escutar a pregação. Quem é esse? Qual é o nome dele? Da onde ele é? A pregação, ela suscita esse desconforto. A primeira vontade que a gente tem é: será que esse camarada tem autoridade para falar para mim o que ele está falando? Ou eu tenho que fazer uma investigação sobre ele para desautorizá-lo, já travando aqui dentro e dizendo: esse tema na minha vida você não mexe. Permita-me reforçar a ideia de que vieram sacerdotes e levitas, a turma do altar e do coro da igreja. Vão a João Batista para perguntar, fazer 7 perguntas. Quem és tu? Pensam que precisam levar uma resposta para a capital Jerusalém, o centro do poder político, religioso, econômico, social, cultural. Pensam que não podem ter medo de fazer perguntas a João. E a gente não pode ter medo de fazer pergunta para o pregador, não, de jeito nenhum. O problema é: que te move a fazer pergunta para o pregador? Esse é o problema. Quais são as motivações mais profundas que te leva a elaborar os questionamentos que você elabora? Esta é a questão. Vamos ver como é que João enfrenta isso? De boa, versículo 20, João confessou e não negou. Bradem. Confessou: eu não sou o Messias. Reage, igreja. Confessou: eu não sou o Messias. Não ponham em mim a confiança que vocês devem colocar no Messias. Eu não sou o Cristós, o ungido, o enviado. Não esperem de mim o que só o Messias pode dar a vocês. Quando você começa a querer que o pregador dê a você o que só o Messias pode te dar, você desvia gravemente do caminho da luz. E mesmo praticando religião, mesmo indo à igreja e acessando muitos sites e endereços da internet com pregadores, quanto mais você mergulha nisso, mais na treva você fica.
Quando o pregador é esperado por você como um Messias, quanto mais você o escuta, mais na treva você se atola. Pode esse pregador ter o financiamento e o patrocínio que for da internet. Hoje em dia, se vocês estudassem a ciência do patrocínio dos pregadores, vocês entrariam em grande conflito e crise com muita coisa que você assiste na internet. Porque tem gente que parece séria, mas com a indústria e o financiamento dos que patrocinam o pregador a falar aquilo que os patrocinadores querem que o pregador fale. Não tem um com mais de 1 milhão de seguidores que não seja fortemente financiado e patrocinado por grupos, inclusive, que se opõem à igreja. Não tem um. Porque os pregadores se tornaram presa fácil do bolso dos que financiam os meios que os pregadores usamos. O dízimo, a oferta, os presentinhos e mimos para o pregador pode ser a desgraça do pregador. Eu não sou o Messias. Tem que ser varão demais para ter coragem de dizer isso. Não espere de mim o que vocês estão esperando. Não ponham sobre mim a expectativa que vocês devem colocar somente no Messias. Vamos ver? Eles não sossegam não. Vem a segunda, a terceira, a quarta e a quinta pergunta. Versículo 21. Eles perguntaram: quem és então, és tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Esta é a quinta pergunta. Quem és afinal? Agora vem a resposta, que é a hecatombe, que desmantela o marketing dos assistidores da pregação de João. Eles dizem: quem és afinal? E aí dizem eles mesmos, confessam o crime. Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Ah, tá. Eu vou molhar a goela, porque o que eu vou falar agora está entalado faz dias. Tem gente que vai à missa ou assiste na internet dizendo: você vai à missa, vai escutar o pregador e você vai ver se ele reticência. Aí põe um monte de coisa. Se ele usa tal expressão, se ele fala tal coisa, se ele se veste desse ou daquele modo, se ele tem esse ou aquele estilo de pregar. Os que vêm perguntar, João diz: nós temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Tem gente que vem para a igreja enviados por aqueles que os enviaram aqui, que são as redes, os pregadores que te domesticam na perspectiva deles e que é confortável para você. Estão me entendendo? Eu morro de medo de você sair da igreja sem deixar isso claro para você. Morro de medo. Aqui, se eu não der conta de ativar em você a luz da verdade, para você ter uma percepção dos riscos que você corre, movido a ir para a igreja, buzinado pelas redes que diz: quando for lá, vê se esse padre, se esse bispo, se esse papa, pronto. Quando você vem por aquilo que eles estimularam você vir, e não porque você busca a luz da verdade, mas você busca reproduzir o sistema que eles te doutrinaram e te domesticaram, já colocaram em você um cabresto que já está se tornando corrente. Está claro? A indústria do marketing religioso, da ciência do marketing, está domesticando fiscais na igreja. Uma quantidade enorme de gente que fica o tempo inteiro assistindo pregação na internet ou indo nas igrejas,
com aquele negócio. Eu fui lá, eu vi. Vocês falaram aqui no canal da internet e eu fui lá, vi. Eu trouxe uma resposta para vocês que me enviaram. Aquele pregador, aí você diz o que você acha. Tá claro? Pronto. Vamos descer, porque o trem vai ficar bom agora. Eles perguntam a João, na sexta pergunta. Esta pergunta é maravilhosa. O que dizes de ti mesmo? Aqui vem o que eu falei domingo passado, o anti-marketing de João. Ele faz uma propaganda contra ele. Ao invés de exaltá-lo, ele vai diminuindo-se e dizendo, vocês não têm noção do que eu anuncio. A realidade é infinitamente maior. Hoje nós pregadores pregamos sistemas humanos para atrair vocês para as correntes ideológicas às quais nós nos submetemos, financiados por elas, fazendo você virar rato de internet e de correntes ideológicas das igrejas, dos púlpitos. O que dizes de ti mesmo? É bom demais quando alguém pergunta isso para o pregador, mas é bom demais. João declarou, versículo 23, é maravilhoso o vigor do pregador João. Este é varão, brada comigo, João declarou, bradem. Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Pronto, olhe só a nota. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus. Espere lá. Então é tudo corrente do sistema religioso de Israel caducado. Que Jesus vai dizer que os fariseus constroem túmulo para os profetas que eles mesmos mataram. Lembra? Jesus vai dizer para os fariseus que eles constroem túmulos de mármores caríssimos e enfeitam túmulos para profetas que eles mesmos mataram. Que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz que grita no deserto. Primeira coisa, você suporta o grito da pregação da igreja hoje? Você traz sua vida enfeitada das boas obras, das coisas, dos propósitos bonitos que você tem, mas às vezes você não dá conta de trazer sua vida para a igreja, os desertos seus, os desertos que te habitam. Às vezes a gente passa longos processos para ter coragem de dizer para a pessoa que fala da vida dela. Você pensa assim, ela conta isso tudo, mas ela não tem coragem de tocar no problema, no nó ou nos nós da questão. Na terapia, vários profissionais da psicologia contam que também na terapia eles demoram longos processos para dizer, olha, mas tem coisas que não sei. Eu gosto de dizer assim, o sentimento que eu tenho é que você não, talvez nem perceba, mas você fala mais para esconder alguns territórios de deserto do que para mostrar a realidade que precisa ser acessada. E a finalidade do pregador é ajudar você a ter coragem de abrir uma frestazinha para permitir que a palavra pregada ajude você a entrar nos desertos aqui dentro, nos desertos do seu casamento, da sua vida, dos seus afetos, dos seus vínculos, dos seus relacionamentos. Existem desertos por aí? A gente quer uma religião que faça a gente sentir confortável. Estou cumprindo os preceitos, as normas. Maria Helena Café, minha mestra, está ali. Deu catequese 63 anos. Os meninos falavam para Maria Helena,
é pecado não ir à missa ao domingo, ela diz, antes de dizer é pecado, eu prefiro dizer que é burrice. 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 Deixa de ser burro. Vai perder a graça de receber a palavra viva, o alimento vivo que é o próprio Deus. Aí não é pecado só, é burrice. A pregação tem que ajudar a gente a encontrar as burrices tosca, nas quais a gente vai fazendo com que a prática religiosa mais sirva de estética e plástica, que parece tudo normalzinho, mas a gente não tem coragem de ir na confissão, ou na terapia, ou para o médico, ou para a esposa ou esposo, para o pai e a mãe, para os filhos, para os irmãos, dizer, olha, eu preciso abrir o jogo com vocês, tem um deserto aqui. Tem um deserto na minha vida. A pregação é para abrir o nosso olhar corajoso e ousado para enxergar os desertos. Por que que a pregação de João Batista incomoda os homens do templo? Porque transformaram a religião num sistema de disciplina religiosa, de práticas piedosas, de dízimo, de oferta, de cumprimento de regra e de norma. Fariseus, sacerdotes, levitas, cantando bonito cantos piedosos na igreja, tudo para esconder o deserto, e não para enfrentar o deserto. A pregação é para desmascarar-nos, e dizer, entre no deserto, pague o preço desse enfrentamento, mas entre nesse deserto. Fale desse deserto. Permita que entre luz na escuridão desse deserto. Amém? Amém. Não tenha medo. Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Tem gente que ao invés de fazer da religião um processo permanente de aplanar o caminho para que Deus sempre venha, faz da religião uma fachada para que todo mundo pense que você é piedosa, piedoso. Ora, eles não desistem, versículo 25, pertenciam aos fariseus e perguntaram, bradem, olhe só a 7ª pergunta, carregada de muitas perguntas, uma pergunta revoltada. Tem gente que na internet escuta as nossas pregações e bombardeiam lá nossas pregações de pergunta para levantar dúvidas, e eles bombardeiam de perguntas, dizendo para João, e perguntaram, 25, digam todos juntos, por quê? Então andas batizando, vai igreja, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta. João... Espere. Rapaz, se você não é nem o Messias, nem Elias, nem o profeta, com que credencial está você pregando aqui na beira do Jordão? Quem é você, rapaz? Não fez os cursos nossos, não leu os livros do canal do padre tal, do site tal, do blog tal. Você não fez esses cursos. Que credencial você tem, rapaz? Você não vem da linhagem, das correntes ideológicas, das correntes dos sistemas ideológicos que nós representamos, rapaz. Quem és afinal? Tem gente que dá conta de levantar suspeita dos bispos e do Santo Padre, o Papa Francisco. Imagine. Tem gente que dá conta de dizer que a igreja não é igreja, porque a igreja tem coragem de dizer e tocar em assuntos que os ouvintes não gostam. E se você olhar para quem não gostava de João Paulo II, para quem não gostava de Bento XVI, para quem não gosta de Francisco, é porque os três fizeram e fazem perguntas para áreas bem diferentes e distintas, mas áreas fundamentais que os sistemas religiosos não querem ouvir.
O que muda nos grupos ideológicos que odiavam Bento? Que Bento fazia pergunta para os que estavam incrustados na fé num campo. Francisco faz perguntas e tem coragem de enfrentar e gritar no deserto para grupos que estão incrustados na igreja noutros desertos. Só isso. É a coragem do pregador que causa o furor das rejeições. João respondeu, agora você vai se assustar. A resposta de João agora vai fazer com que eles anotem num papelzinho, dizendo, isso nós temos que levar para Jerusalém e imediatamente providenciar, cortar a cabeça desse pregador, porque senão ele põe tudo em colapso. Peça a graça de Deus pôr no seu caminho um pregador que tenha a coragem de você ter vontade de arrancar a cabeça dele. Peça essa graça. Não tenha medo de um pregador que fale para você coisas que façam você ter fúria e vontade de cortar a cabeça dele. João vai falar para nós, todo mundo vai arrancar o facão agora e querer decapitar João. Olha o que João diz, vamos lá? João respondeu, bradem. Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Gente, dói o que eu vou falar, pode falar? Dói muito. Eu sofri muito para falar o que eu vou falar agora. Não tem dor mais dolorida para um padre do que escutar uma pessoa cristã, católica da igreja. Ela fala, aí a gente diz para ela, tudo o que você disse é religião e sistema religioso, de cultura, de tradição, que você herdou das correntes ideológicas, ou do pai, da mãe, do vô. Mas de Jesus você não conhece nada. Não tem coisa mais triste do que dizer isso para uma pessoa. O que você falou até agora pertence às castas das elites religiosas de Jerusalém, fariseus, saduceus, sacerdotes, levitas, mestres da lei. Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. O povo inflamado da internet, que odeia a igreja, o Papa e os bispos, é o povo inflamado que não conhece Jesus. Conhece o grupo dos fariseus, as castas sacerdotais, de preferência aquelas medievais, com vestes e rococós, pompas e circunstâncias, mas não conhecem Jesus. Conhecer Jesus significa conhecer, tem grupos ideológicos que conhecem só o Jesus da Eucaristia, mas não conhecem o Jesus da palavra, não conhecem o Jesus presente no corpo vivo que é a igreja, não conhecem Jesus no pobre, no que sofre. Está assim de gente. A igreja tem que ajudar você a conhecer Jesus em todas as suas manifestações extraordinárias. O Jesus todo, o Jesus total, a plenitude de todas as manifestações dele. E é isso que distingue um pregador do outro. Cada pregador te ajuda a perceber aspectos e a conhecer aspectos do mesmo Jesus. Você não pode ficar com um só, porque você tem que ouvir a igreja inteira e todos os papas e todos os bispos para que você conheça todas as dimensões de Jesus e não fique só com a parcela da corrente ideológica que você serve e que te domestica e que ao invés de te dar um horizonte, te dá um quadrado. Está me entendendo? Você imagina fariseus, que é uma corrente que tem mais de 500 anos de estudo e ensino da Bíblia em Israel, voltarem para Jerusalém dizendo, o louco do pregador lá, que batiza com água e prega, ele diz que no meio de nós está aquele que nós não conhecemos. Pensa.
se eu tivesse tempo de escutar você hoje, e no final da conversa eu dissesse para você o que João falou para eles, qual o tamanho do seu facão para cortar minha cabeça? Eu dizendo, olha, tudo bonito, tudo sofrido, tudo inspirador o que você fala, mas de Jesus você não conhece. Você conhece cultura religiosa, tradição religiosa, sistema religioso, ideologias. Você conhece aspectos da tradição e da Escritura, mas de Jesus você não sabe nada. E João termina dizendo, vós não conheceis e que vem depois de mim. É importante a igreja dizer, olha, o papel da igreja é ajudar você a encontrar um que vem depois dela. O papel da igreja é te ajudar. Tudo que a igreja faz é para ajudar você a acessar um que vem depois dela, Jesus. Está claro? E que vós não conheceis. E termina João dizendo, olha o marketing, Guilherme. Leiam. Não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Olha, por dignidade, por merecimento, por títulos e diplomas das correntes ideológicas, eu não tenho dignidade de escravo para ele chegando na casa, eu me abaixar e desamarrar as sandálias para ele adentrar a casa dele. A sandália, tirar a sandália é o ápice da liberdade de um homem emancipado, digno e que tem casa. Sandália é o símbolo da liberdade, que sai e anda por onde quer. Tirar a sandália é chegar no território da sua liberdade e andar descalço. João Batista diz, no território da liberdade dele, eu não sou digno nem de me abaixar para tirar as sandálias. Os fariseus vão dizer, nós vamos cortar a cabeça dele, João Batista, e vamos pregar os pés na cruz deste ousado que diz que veio do céu para nos trazer a salvação, e nós é que somos o sistema da religião, das ideologias e das correntes dos pregadores. Está claro? Está claro. Mas não está fácil, né? Agora é hora de você se colocar na presença do Senhor e dizer, meu Deus, eu preciso dessa luz. Jesus, eu necessito te conhecer. Eu preciso sair da bolha das ideologias que me dominam. Eu preciso te conhecer. Eu não posso pertencer às correntes das tradições dos sistemas religiosos, mas não te conhecer. Eu preciso conhecer-te todo, Jesus, todo. Incline a sua cabeça e peça a Jesus a graça de você chegar ao conhecimento dele, que é a luz, que é a verdade. Fale com Jesus, suplique dele esta graça, invoque dele esse grito para a sua conversão. Fale com ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco, estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus.
Peça a Jesus para dissipar a treva de tudo que impede você de permitir o grito no deserto que precisa ser enfrentado na sua vida. O grito do Evangelho, o grito da igreja, o grito da pregação, que precisa ajudar você a ter coragem de enfrentar os desertos da sua alma, dos seus afetos, do seu corpo, da sua carne, da sua inteligência, da sua afetividade, da sua sexualidade. Peça a Jesus a graça de que os desertos seus sejam iluminados e irrigados pela graça do amor, da palavra que Ele pôs no caminho seu, para preparar o caminho dele, para que Ele chegue em sua vida nesse Natal. Fale para Jesus dos desertos seus, dos desertos na sua família, nos relacionamentos. Apresente os desertos e peça a luz de Jesus nesses desertos. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, creio firmemente nesta palavra e no envio que o Senhor deu a João Batista e à igreja, para que gritem no deserto de nossas vidas um apelo de conversão. Que eu chegue, Senhor, ao conhecimento da luz verdadeira, que o Senhor é o Messias, o ungido, o único Senhor e Salvador. Dá-me, Senhor, esta luz do conhecimento do Senhor, da sua graça, do seu amor. Põe a mão no seu coração e agradeça a Jesus por vir até você e dar a você a graça de conhecê-lo e chegar à luz plena de quem Ele é, a verdade, o amor, a graça transbordando em sua vida. Agradeça a Jesus e suplique dele a força que só Ele pode dar, nenhum pregador pode dar, a força do amor e da paz. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço e deseja essa paz. Deseja esta paz de Jesus. Saudai-vos. Dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Jesus, a luz, merece uma salva de palmas, um grito. Brada, reage. Palmas para Jesus, palmas pro Senhor, palmas para Jesus, palmas pro Senhor. Voltados para o presépio, brademos nossa confissão de fé. Creio Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ofertemos o pão e o vinho e a nossa vida como hóstia pura neste altar, cantando. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem Senhor. Pão e vinho repartidos